Nós, crianças maiores, vamos lá ler a palavra de Deus, não é? E nós estamos nessa caminhada dos Salmos, Salmos de Davi, e eu chamei aí dos tesouros de Davi, os tesouros de Davi, e hoje nós estamos no Salmo 25. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 25. Vamos fazer a leitura desse Salmo, Salmo 25. E nós vamos ler, convido a igreja a ler o primeiro e último versículo comigo, e os demais eu vou ler e a igreja acompanha. Vamos ficar em pé, vamos fazer essa leitura do Salmo de Davi 25. Nos diz assim, leiamos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Vamos orar. Sim, Deus, nós lemos aqui a Tua palavra que é viva e eficaz, e que ela, Senhor, faça agora o trabalho em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma, em nosso pensamento, que nós entendamos a Tua vontade, use o Teu servo para trazer a verdade do Senhor, e abençoa, abre os nossos ouvidos e nosso entendimento, para sermos edificados nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Aqui, meus irmãos, temos o Salmo 25, e nós vemos aí 22 versículos nesse Salmo. E esses versículos nós não conseguimos perceber no português, mas no hebraico, que foi a língua original, ele está ali na ordem sequencial do alfabeto hebraico. Então, é como se fosse um acróstico, não é? E existem alguns salmos assim. Nós fizemos a exposição do Salmo 119, que também era assim, mas ele era maior, não era só um versículo, né? Era de 8 em 8, tinha o acróstico aqui, cada versículo começa com essa letra, ou seja, o Senhor usando, né, as letras, a palavra conhecida pelas pessoas,
para trazer a verdade dele. É interessante, a gente tem aí o Ronaldo Lidório passando por esse momento de recuperação, né, de tratamento da doença. Ele foi um que se dedicou a traduzir uma língua de um povo que nem tinha caracteres, nem tinha gramática. Ele foi lá e construiu isso e traduziu a palavra de Deus para essa letra ou esses caracteres que ele criou para aquele povo, para aquela tribo. Uma bênção. Deus usa a palavra que nós conhecemos. Deus usa o português. Olha a nossa palavra aí, está em português, não é? Está em hebraico a sua Bíblia? Está em português. Alguém trabalhou para trazer essa tradução de forma que nós sejamos abençoados. E aqui nós temos, então, o salmista colocando um salmo de uma forma tão profunda, tão profunda. Spurgeon comenta aqui que a santa confiança, os muitos conflitos, as grandes transgressões, o amargo arrependimento, as profundas angústias, tudo isso aqui está presente nesse salmo. É um salmo que, como se Davi estivesse abrindo o coração do homem segundo o coração de Deus. Veja que os salmos são belíssimos, nós estamos nessa caminhada, passamos pelos salmos iniciais, onde Davi fala do justo e do ímpio. Davi clama pela misericórdia de Deus, onde Davi vê o Senhor defendendo a sua causa, onde ele canta ao Senhor por causa do seu ministério, onde ele rende graças ao Deus eterno. Davi também mostra que o Senhor é refúgio para o justo. Lá no Salmo 12, ele pediu socorro diante da falsidade dos homens. No Salmo 13, ele lamentou, mas ele teve fé no Senhor. No Salmo 14, ele mostra que a humanidade está corrompida. Mas no Salmo 15, ele diz que é a possibilidade do cidadão dos céus entrar nos céus, desde que esteja em Cristo. No Salmo 16, ele apresenta a herança eterna do justo, e no 17, ele suplica pela proteção divina. No Salmo 18, ele canta a vitória e o domínio do Senhor, e no 19, ele fala dos 2 livros da revelação de Deus, a criação e a Bíblia. Ele fala no Salmo 20, ele canta, não é, indo se preparando para a guerra, e no 21, voltando de uma guerra. No 22, ele mostra ali o detalhe dessa batalha, o sofrimento dessa batalha, que foi realmente Cristo Jesus ali na cruz. No 23, todos nós conhecemos, o Senhor é o pastor, e ele fala isso de uma forma tão bela ao nosso coração, à nossa vida. No Salmo 24, ele canta ao Rei da Glória, nós vimos na quarta-feira. E agora, ele ora a Deus, e esse é o título da nossa mensagem, oração de auxílio na tribulação. Ele ora ao Senhor, pedindo auxílio na tribulação. Diferente de outros salmos, esse aqui é um salmo difícil de enxergar a estrutura dele, não é? E eu fiquei pensando assim, muitas vezes eu sou organizado, eu gosto das coisas mais organizadas. Gosto de orar, por exemplo, já orei muitas vezes assim, usando o salmo dominical, a oração dominical como exemplo. Ela tem uma estrutura clara ali de oração, não é? Mas tem outras vezes que eu estou tão na situação de aflição que é difícil organizar. E que nesses momentos de aflição você acaba falando, abrindo o coração. Sem preocupar muito com a estrutura que você vai usar, você já chega derramando a sua alma diante do Senhor. E parece que é isso aqui que Davi faz nesse salmo. Porque a estrutura dele, ela é móvel, ele vai em algum momento num assunto, ele volta em outro assunto, ele caminha um pouquinho sobre uma situação, volta em outra. Então o salmo é assim, cheio de idas e vindas, como se fosse um apanhado de várias situações que Davi viveu. E como ele leva isso diante do Senhor, a súplica dele diante do Senhor. Ele mistura os pedidos, ele clama, ele exalta a Deus. Nesse salmo aqui, o que importa, o mais importante aqui, não que a estrutura não seja, mas o que se destaca é a postura da alma. A postura da alma de Davi, a postura da alma nossa, do crente, que se derrama diante de Deus. Possivelmente Davi já era mais velho aqui, nós percebemos ali, no momento que ele fala assim, ó Senhor, as minhas transgressões lá da mocidade, você esquece, não é? Então, possivelmente ele já tinha uma boa experiência quando ele escreveu esse salmo. E ele começa então assim,
abrindo a alma dele, elevando a alma dele ao Senhor. Nós lemos assim: a ti, Senhor, eleva a minha alma. E lá no versículo 22, ele faz como se fosse uma síntese: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Então ele começa, ele sozinho, pedindo: Senhor, coloco diante de ti minha alma. E ele caminha no salmo, e no final ele fala: Deus, me abençoa, me livra de todas as tribulações que eu falei para trás aí, todas elas. Aliás, não só eu, mas todo o seu povo, redime a Israel de todas as suas tribulações. Então, a proposição desse salmo: o crente pede ao Senhor auxílio para enfrentar as tribulações de sua vida. O crente pede ao Senhor auxílio para enfrentar todas as tribulações de sua vida. E quais os pedidos que nós conseguimos tirar aqui? Tentando pensar nesse salmo algumas coisas importantes para nós. Em primeiro lugar, ele pede aqui ao Senhor para evitar a vergonha. Vamos ler o versículo 2 juntos. Diz assim: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Então, nós podemos pensar em um dos momentos em que Davi se sentiu envergonhado quando mais velho, e quando ele estava diante do inimigo dele, foi a perseguição do Absalão, filho dele. Imagine o seu filho te perseguindo, querendo te matar. Ele que era o rei de Israel, todo um rei poderoso, reconhecido. As mulheres cantaram para ele lá na época de Saul, lembram? Saul matou os milhares, mas Davi, os 10 milhares. Então ele tinha essa fama, e agora, de repente, depois de um tempo, ele percebe que na própria família dele, ele tinha um inimigo, e ele poderia ser morto pelo seu filho. Imagina que vergonha que seria dele para com o povo. Ele coloca diante do Senhor: Senhor, não seja eu envergonhado. De fato, ele fala o seguinte: olha, quem fica envergonhado não é aquele que teme ao Senhor, é quem não teme ao Senhor. Versículo 3, ele diz: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Vamos dizer isso? Ninguém. Ninguém de quem? Dos que esperam no Senhor. Se você espera no Senhor, você não será envergonhado. É o que o salmista está dizendo. Ninguém. Se a tua confiança é no Senhor, se a nossa confiança é no Senhor, nós não seremos envergonhados. Envergonhados serão os outros que são inimigos de Deus. Calvino comenta assim: quando ele pede a Deus, não permita que seja envergonhado, ele oferece uma oração que é retirada da doutrina comum das Escrituras, que é: quem confia em Deus nunca terá vergonha. Você confia em Deus? Então a situação era difícil ali, poderia ser difícil, e Davi passou por várias situações difíceis. E pode ser que ele fale: agora dançou, agora eu realmente vou ser envergonhado. Mas ele não vai ser, porque ele confia no Senhor, e ele canta isso, ele ora isso, e ele pede ao Senhor: Senhor, não deixa eu ser envergonhado, a tua palavra é verdadeira. O que Deus promete, Ele cumpre. As promessas do Senhor são verdadeiras. O que o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer. O que está escrito na palavra dEle. Não outras profecias, não falsas profecias. Às vezes a gente ouve alguma coisa que a gente quer ouvir, e fala: oh, isso é para mim, é uma profecia para mim. Será? Está na palavra de Deus? O que está na palavra de Deus, isso Ele cumpre. Isso é verdadeiro. Isso Ele vai cumprir até o final. No final, o justo será suprido de alegria pela justiça de Deus. É isso que ele esperava. Senhor, não deixa eu passar vergonha. Envergonhados serão os que são inimigos do Senhor. Um segundo pedido que nós podemos perceber aqui está no versículo de número 4. E ele se espalha em alguns versículos também. Como eu disse, esse salmo você tem que pensar as informações. O versículo 4 diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Então ele está pedindo aqui
Ele está pedindo o seguinte: Senhor, me dá condições de tomar decisões certas. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Pois na minha caminhada eu tenho várias opções. Mas qual que é a opção certa? Por mais experiente que Davi estivesse aqui nesse momento na sua vida, ele percebe que não consegue seguir um caminho sem a direção de Deus. Como seguir o caminho correto? Se não temos capacidade de discerni-lo, o homem, com todo o progresso que tem na história, continua ainda tomando decisões terríveis, não é? Nós vivemos um momento onde atrocidades acontecem no mundo, e hoje nós vemos isso mais facilmente, porque o celular traz tudo para nós, não é? Mas o homem desenvolveu, a ciência desenvolveu. Nós aprendemos com a história, será? Quais as decisões que devemos tomar? Quais as decisões certas devemos tomar? Veja que o mundo, mesmo após 2 guerras mundiais, guerras que assolaram as nações, continua repetindo os mesmos erros do passado, conflitos se levantando no mundo a cada dia. Um homem não consegue, meus irmãos, por si só, seguir o caminho perfeito que nós cantamos. O caminho de Deus é perfeito, mas um homem não consegue, por si só, seguir aquele caminho. Porque o pecado não deixa e ele toma decisões erradas. Davi coloca-se diante do Senhor e fala no versículo 5, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. É o Senhor que pode nos guiar. Sem a luz, sem a lâmpada para os nossos pés, nós não vamos conseguir seguir. É necessário que o Senhor nos ensine dia após dia, pois somente Ele detém esse caminho da salvação. Percebe? Percebe que se nós nos engrandecemos e falarmos, já conhecemos o caminho da vida, nós vamos tropeçar? Isso acontece em várias áreas, inclusive com homens crentes, com líderes evangélicos que caíram. A soberba chega ao coração e ele cai, porque nós dependemos do Senhor. Davi coloca isso aqui: Senhor, guia-me, aponta o caminho. Veja o versículo 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Então ele está dizendo, olha, somos ainda pecadores, somos erráticos, falhos, aponta, me mostre, me guie. E o Senhor faz isso porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Bom e reto é o Senhor. Porque Ele poderia simplesmente nos deixar por aí, não é? Poderia falar assim, esse povo é terrível. Quando a gente lê a história do povo de Israel, a gente fica assim, não é possível, de novo esse povo pecou. Principalmente a gente chega lá em Juízes, não é? O que a gente pensa quando está chegando em Juízes? Agora esse povo vai aprender, né? Aí Deus acaba de salvar o povo, o que eles fazem? Erram de novo. Deus levanta outro juiz, salva o povo, o que eles fazem? Caem de novo. Não conseguem. Contudo, o Senhor continua, porque Ele é bom, porque Ele é reto, Ele continua nos ensinando o caminho dEle. Ele guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Glória a Deus. E Ele está nos ensinando. Nessa caminhada em Tesouros de Davi, nos Salmos de Davi, Ele está nos ensinando. Na caminhada que o pastor Marcelo está fazendo em Mateus, a gente vendo Jesus, os milagres de Jesus e aprendendo com o que Ele queria ensinar com aquilo. Vai nos ensinando, vai nos moldando para enfrentarmos o nosso dia a dia. E aí, no meio da oração, Davi tira uma afirmação teológica importante. Ele fala no versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ele está dizendo, Senhor, me ensina os seus caminhos. Aliás, é como se ele chamasse todo mundo, olha, todas as veredas do Senhor, toda a palavra do Senhor é verdade. E ela guia. E é disso que o homem precisa. E veja que durante a história nós percebemos muitas vezes a Bíblia sendo distorcida, sendo mudada. Já começou lá com Eva, não é? A serpente deu uma distorcida no que Deus disse, e a gente constantemente enfrenta isso. Nós tivemos um momento
onde o liberalismo cresceu e começou a falar, não, algumas coisas na Bíblia estão erradas. Ou, não é que está errado, mas é um mito, isso aqui não é uma verdade. Então, constantemente nós somos afrontados por tentativas de mudar a palavra de Deus. Contudo, ele diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. A palavra do Senhor é verdade. Nós temos a verdade diante de nós. É ela que nos ensina. E é disso que nós precisamos. Precisamos da verdade para saber o caminho certo, para saber que decisão tomar. E a verdade não é relativa, como o mundo hoje prega, como os filósofos têm tentado colocar em nossa mente. Não, a verdade está diante de nós, é a palavra do Senhor verdadeira, poderosa. E é ela que nós seguimos. O Senhor detém a verdade. E toda a sua palavra é verdadeira. Então, após ver a verdade, que Cristo é o único Salvador que nós temos, que o salmista tinha, que nós também temos, ele pede ao Senhor, então, misericórdia, e ele sabe que o Senhor vai atender. Ele se mostra temente diante de Deus, e no versículo 12 ele diz assim, ao homem que teme ao Senhor, outra afirmação que ele faz, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quer dizer que quando estamos atordoados, quando estamos em dúvida, o que fazer? Que caminho tomar? Que decisão tomar? Caso ou compra uma bicicleta? Eu penso que você já deve ter tido algumas decisões assim na vida, né? Não, vocês não, só eu. Tem que tomar uma decisão. E aí? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Olha o que ele diz. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Ah, que bênção. Isso nos traz uma paz, nos traz uma tranquilidade que o Senhor está nos ensinando, está nos instruindo. E nisso, às vezes, alguma porta fecha e você não entende. Outra se abre e você não queria que abrisse, mas você fala, bem, está aberta, eu vou passar. E você percebe Deus te guiando e te instruindo. E você escolhe um caminho, e o Senhor te apoia. Aí você escolhe outro, e Ele fecha a porta, e não é bem esse aí não, meu filho, é mais para cá. O Senhor nos instrui. O Senhor não deixará sem instrução aquele que chega perto dEle, aquele que busca a presença dEle, aquele que é temente ao Senhor, aquele que fala, Senhor, eu sou falho. Se o Senhor não me dizer, eu não vou saber. Vai, Deus, me conta. Que dedica tempo a ter esse relacionamento com Deus. Que descansa em Deus, sabendo que mesmo que você tome uma decisão errada, Deus vai te dar um... Igual no Salmo 23, que eu falei, vai com a varinha e... É para cá. Descanse no Senhor. Peça a Ele para guiar a sua vida. Peça a Ele para te conduzir nas suas decisões. Um terceiro pedido que nós conseguimos perceber aqui, importantíssimo, ele fala sobre o perdão dos pecados. Ele pede a Deus, Senhor, me perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Leia comigo o versículo 11. Diz assim, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Então, Davi vê um conflito que abate a sua alma, pois o pecado o faz sofrer. Como ele que era já mais velho, ele possivelmente lembrava dos pecados da juventude, ele até disse isso, né? Deus, pecados da juventude, perdoa, esquece. Ele estava lembrando, né, daqueles pecados. Mas ele peça ao Senhor, eu estou lembrando, mas o Senhor não lembra, não. Não lembra, não, Senhor. Aqueles erros lá atrás me trouxeram sofrimento até aqui. Como apagar essas faltas do passado?
Um tempo recente, uma cantora americana, uma cantora pop, muito famosa ali na virada do milênio, ela escreveu uma biografia. E ela fala ali no auge da sua carreira, que ela ficou grávida de um outro cantor famoso também. Naquele momento, não, mas esse momento ruim porque eles tinham um plano de, já está muito sucesso, já tinha muito dinheiro, mas queria mais, né? Nunca é muito, né? Nunca é suficiente. Vai atrapalhar a carreira. Tudo que a gente está planejando vai atrapalhar. Faz o seguinte, faz o aborto então. E ela fez. E ela conta na sua biografia como isso afetou a mente dela e até hoje afeta. Como livrar do passado, daqueles erros terríveis que ainda afetam a nossa alma. Paulo fala assim, porque eu sei que em mim, em Romanos 7, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Paulo também mostrando assim, olha, eu estou angustiado porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Contudo, aqui Davi lembra de uma coisa importante. Deus, eu estou lembrando dos meus pecados, mas o Senhor pode não lembrar. O Senhor é Deus. E o Senhor disse que perdoaria os meus pecados. Deus, não lembres dos meus pecados. Pela tua misericórdia, não pelo que eu fiz, não pela penitência que eu fiz, não porque eu pedi perdão ao Senhor. Deus, pela tua misericórdia, limpa os meus pecados. Aleluia. Olha o versículo de número 20, versículo de número 6. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. E aí agora ele fala, lembra-te sim, Senhor, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor, lembra-te de mim. Esse é o versículo 8 agora. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Então, Deus que é desde a eternidade, que sabe todas as coisas, não é? Tem o poder também de apagar os nossos pecados. O Deus eterno não tem lapso de memória, mas Ele tem prazer na misericórdia, na graça, e por isso não lembra das nossas faltas. Glória a Deus. Davi se derrama diante do Senhor, fala, Deus, só o Senhor, para me dar esse alívio na alma, e aí nós vamos para o quarto pedido. E o quarto pedido que nós percebemos aqui é exatamente aliviar a alma dele. Versículo 16 e 17. Vamos ler juntos. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Então a gente percebe aqui que essa angústia que ele vivia estava, de uma certa forma, muito ligada a esse próprio pecado, ou os pecados que ele tinha cometido e que vinham à sua mente. Então o salmista pede a Deus para se voltar para ele, não é assim? É isso que está escrito aí? Volta-te para mim. É como se Deus tivesse virado as costas para o salmista, e ele Senhor, volta-te para mim. Não me dê as costas. Alguém já deu as costas para você? Deu as costas e foi embora. Ele fala, Deus, volta-te para mim, não faça isso não. Não vai embora, volta-te para mim, Senhor. De fato, meus irmãos, o pecado faz separação entre Deus e os homens. E quando o homem fica longe do Senhor por causa do pecado, a alma dele fica aflita. Fica aflita. E o homem busca a sua vontade e quer ser feliz. E ele acha que será feliz por causa daquilo que está na sua mente, nos objetivos que ele colocou na sua mente. Falou, isso vai me fazer feliz. E ele busca aquilo, mas ele não percebe que aquilo está afastando ele mais e mais do Senhor. Não, mas eu quero isso, é isso que vai me encher. Mas não é.
E ele busca, 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 e nunca está satisfeito. Pelo contrário, cada vez mais abalado, mais angustiado. Versículo 18 diz assim: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Sabe o que vai realmente aliviar a nossa alma? É o Senhor se voltando para nós, nos limpando dos pecados, e nós tendo prazer em servir esse Deus, em amar o Senhor e buscar o Senhor. E aí Ele nos enche completamente. E aí todos aqueles sonhos que eram pecaminosos diante do Senhor, a gente joga por terra. A gente vai buscar aquilo que agrada ao Senhor. Isso que causa angústia muitas vezes, grande parte das vezes é isso, o homem desejar alguma coisa que Deus não quer, que Deus falou que é errado, mas ele quer fazer aquilo ali, então ele vai se mergulhar na angústia. E ele vai ser insistente e quer ser feliz, entre aspas, sem Deus. Meus irmãos, não é possível felicidade sem Deus. Para o homem ser feliz, ele vai ter que falar: Senhor, volta-te para mim. Tenha um relacionamento comigo, Deus. O Senhor rasgou o véu, não rasgou? Então, com teu sangue, Jesus, limpa meu coração, limpa minha alma, para que a gente tenha um relacionamento de novo, Senhor. Somente o Senhor pode aliviar o nosso espírito, meus irmãos. Ele pode nos fazer descansar, repousar a nossa alma. E Davi confiava que o Senhor faria isso. Olha o versículo 13. Fala assim: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Veja, Deus vai fazer. Deus vai prosperar a minha alma. Eu vou repousar seguro, porque o Senhor vai fazer isso. Ele canta esperando em Cristo Jesus, no Messias, que viria a este mundo para curar o seu povo, para curar da alma. E Mateus 11, 28 diz assim, Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Glória a Jesus. Jesus está aqui nessa noite, e Ele está dizendo isso para nós. E se alguém tem a alma aflita nessa noite, é o momento de derramá-la na presença do Senhor Jesus. Porque Ele pode nos aliviar, Ele pode nos preencher, nos dar a satisfação que nós tanto queremos. Um quinto pedido que nós conseguimos pensar aqui do Salmo é o pedido para livrar dos inimigos. Veja o versículo 19, vamos ler o 19 e o 20 juntos. Diz assim: considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Então Davi pede ao Senhor que considere os seus inimigos e guarde a sua alma. Está junto, isso está linkado aqui. Pela forma como ele está dizendo aqui esses versículos, a gente percebe que ele está falando principalmente dos inimigos da alma. E nesse quesito, sabemos quem são os principais inimigos do crente, não? Sabemos que Satanás é o inimigo cruel que quer destruir a nossa alma. Sabemos que o pecado que habita em nós nos leva à destruição. Sabemos que o sistema mundano está aí presente e também nos faz errar. O diabo, ele fica ao derredor, tentando matar, roubar e destruir, lançando seus dardos inflamados para que a gente caia na tentação, para que a tentação nos derrube, não é? E o pecado está dentro de nós, desesperadamente ali, atuando, para que a cobiça crie forma, e essa cobiça cresça no coração, e ela vire uma ação, realmente, de fato. E o sistema mundano reúne esses conceitos que nós temos percebidos para nos fazer acreditar que realmente a verdade é relativa, que realmente o mundo mudou, que a Bíblia tem que ser atualizada, não é? O sistema mundano fica nos cercando com essas mentiras, mostrando que o certo é errado e o errado é o certo.
E que o melhor para a nossa vida é fazer o que a gente quer, o que a gente deseja. Só tem um que pode nos livrar desses inimigos, é o Senhor Jesus. Não tem outro. O salmista está mostrando, Senhor, olha, os inimigos são muitos. E eles me cercam com ódio cruel, querem me destruir. Guarda, livra minha alma, não deixa eu cair, errar, cair em tentação, pecar. Deus, seja o meu refúgio. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Apenas o Senhor pode nos livrar, meus irmãos. E Jesus Cristo, Todo-Poderoso, fez isso na cruz, se entregando por nós. Calvino diz que a quantidade do que é afirmado aqui, e como ele confia em Deus, ele ora para essa esperança da salvação, e ele sabe que não será decepcionado. Jesus não decepciona a nossa vida. Possivelmente você já foi decepcionado por alguém, por alguma situação. Principalmente as pessoas. Muitas vezes nos decepcionam, mas Jesus nunca te decepciona. O que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. A obra que Ele está fazendo no seu coração, Ele vai levar até o final. Jesus é aquele trabalhador que leva até o final de forma perfeita. Nada vai passar na sua vida sem que Jesus transforme, sem que Ele mude o seu coração, sem que Ele te santifique para encontrar com Ele. Ele está fazendo essa obra. Ele não decepciona. O salmista confia tanto no Senhor, no socorro do Senhor, que ele está disposto a buscar continuamente. Versículo 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. É o Senhor que vai te livrar, meu irmão. É o Senhor que vai nos livrar. Confiemos nele. Caminhamos com Ele dia após dia. A conclusão que tiramos aqui é que o Senhor é o único que pode socorrer no meio da tribulação. Ele não nos decepciona. Ele perdoa os nossos pecados. Ele que nos livra dos inimigos, alivia a nossa alma e nos ensina a tomar as decisões corretas na vida. E Ele faz isso para aqueles que estão próximos dEle. Leia comigo esse versículo 14 aqui. Olha que pérola maravilhosa. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua herança. Olha que maravilha. É como se Jesus está falando assim, bem baixinho assim, ó. Eu quero ter intimidade contigo. Você que me teme, eu vou ensinar a minha aliança, a minha verdade. Eu vou ensinar o caminho que você deve seguir de fato. Eu vou tirar as ilusões do seu coração e te mostrar a verdade. E para aqueles que são próximos de mim, a verdade é maravilhosa. É uma vida eterna no céu com o Senhor. Percebe? O Senhor nos contando, nos falando da aliança com o Espírito dEle. E só quem tem realmente intimidade com Deus é que consegue entender isso. Aqueles que são longe do Senhor, o homem natural, e Paulo diz assim, ele não consegue entender a verdade de Deus. 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que está perto do Senhor, o Senhor conta, o Senhor revela, o Senhor ensina. Ensina o seu evangelho. E no versículo 21 ele fala, preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Então só o Senhor é que pode nos dar realmente a retidão no nosso caminho, a sinceridade no nosso coração. Uma oração dessa aqui, abrindo a alma diante de Deus, dessa forma, só o Senhor pode realmente fazer. É o próprio Espírito atuando em nossa vida para a gente orar assim, para a gente buscar o Senhor dessa forma. Então, como viveremos? Viveremos clamando ao Senhor, meus irmãos. Clamando ao Senhor. As dificuldades que temos na nossa vida, cada um tem seus problemas. E talvez a gente pense que o problema do outro é mais simples que o nosso. Normalmente a gente pensa assim, né? A gente pensa que os nossos são grandes, não vamos conseguir vencê-los. Mas quando a gente analisa, tem outros que têm situações bem piores. Mas de fato,
Diante de nós, os problemas que enfrentamos são gigantes. E só o Senhor pode vencê-los. Nós precisamos ter essa consciência de que a nossa vida é uma vida diante do Senhor, na qual devemos derramar realmente a nossa alma diante do Senhor. Há coisas que nós não vamos conseguir entender, há momentos que nós pensaremos em olhar e desistir. Mas Cristo não desistiu de nós, e Ele foi até o final na sua missão. Por que vamos desistir? Por que nos prostraremos? Por que pararemos no caminho? Não. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós continuaremos pela glória do Senhor, pela graça do Senhor, pela força que o Senhor nos dá. Nós seguiremos firmes, nós clamaremos ao Senhor quando precisarmos e Ele irá nos atender. É momento de clamarmos, pois Ele não vai nos desapontar, meus irmãos. Ele não vai desapontar. Estamos numa situação em que não conseguimos vencer. O Senhor sabe que nós não conseguimos porque a nossa estrutura somos pó. Mas Ele é o Senhor de toda a terra. E Ele se entregou por nós, para nos dar vida e vida em abundância. E a graça dEle é melhor que a vida. Glória a Deus. Nós vamos fazer isso. Clamar ao Senhor neste momento. Vamos orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós.